lugar. Glórias ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 17. Abre aí, irmão. Abre a igreja. Mateus capítulo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 6. Mateus 17, 6. Diz assim a palavra de Deus: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. Amém, irmãos? Irmãos, os desafios da fé. Irmãos, nós somos o povo da fé. Amém? Quem é da fé aí? Glória a Deus. Nós somos da fé. É assim que nós somos chamados: o povo da fé, o povo que crê, o povo que confia em Deus, mediante as Escrituras e a revelação da verdade bíblica que está registrada e contida nas Escrituras. Nós somos o povo da fé, cuja fé está fundamentada na palavra de Deus, e nós cremos num Deus que se revela a nós através da sua palavra, mas também através do seu Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Aqui nós encontramos Jesus com os discípulos no Monte da Transfiguração, e diz a palavra de Deus que ali apareceram Elias e Moisés, e Jesus ficou ali com Elias, Moisés, e o rosto de Jesus resplandeceu. E aí uma grande voz, uma voz veio do céu, com um grande brado, e todos ali que estavam no monte ouviram, e essa voz dizia: Este é meu filho amado, este é meu filho. E naquele momento, irmãos, os discípulos temeram, os discípulos ficaram com medo, porque ouviram aquela voz do céu, já tinham visto ali Elias, já tinham visto ali Moisés, o rosto de Jesus agora resplandecendo, e aí veio aquela voz que era a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado. Naquele momento, irmãos, eu vejo assim, a primeira lição que nós precisamos entender é que Jesus é o centro de tudo. Ele precisa ser o centro de tudo, para que as coisas caminhem da maneira que Deus quer que elas caminhem. Embora ali estivessem Elias e Moisés, um representante dos profetas, o representante da lei, Jesus era o centro de tudo. A voz do Pai veio para exaltar a Cristo.
A voz do Pai vem para dizer: é Ele, é nele que deve estar a sua esperança, é nele que você deve esperar, é nele que você deve confiar, Ele deve ser o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida, irmãos. Dizer que Jesus é o centro da nossa vida, irmãos, não é fácil. Dizer que Jesus é o centro da nossa vida, e nós temos a coragem de dizer: sim, Jesus é o centro da minha vida, porque tudo na minha vida gira em torno dele. Tudo na minha vida gira em torno dele. O meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos dentro de casa, gira em torno de Jesus. Quando eu estou trabalhando, todas as minhas atitudes lá no meu trabalho, tudo que eu faço, as minhas decisões, tudo gira em torno de Jesus. Todas as minhas decisões, tudo que eu faço, que eu decido na vida, gira em torno de Jesus. Ter Jesus como centro da nossa vida é fazer com que a nossa vida gire em torno dele, irmãos. É fazer com que tudo que nós fazemos, administramos, decidimos, tudo seja fruto da nossa dependência, da nossa reverência e da nossa obediência a Cristo. Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele te assumiu como filho de Deus, mas Ele também te assumiu como servo de Deus. Nós que estamos aqui somos servos do Senhor. Então naquele momento, irmãos, Jesus, Ele estava ali para ser o centro. Os discípulos precisavam ver que Ele era o centro. Moisés se manifestou, Elias se manifestou, tudo para exaltar a Cristo. Cristo precisava ser exaltado como a perfeita, vamos dizer assim, fusão da lei com as profecias. Tudo culmina nele, tudo se cumpre nele. Tudo que lá no Velho Testamento foi dito acerca do Messias, que ele viria, que das trevas surgiria uma grande luz e atrairia a todos. Essa luz que surgiu é Jesus. É Jesus, e Ele atraiu todos para Ele. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, irmãos. Quando Jesus é o centro, a gente não fica perdendo tempo com futilidades. Por quê? Porque Jesus é o centro da nossa vida. Irmãos, quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente não fica perdendo tempo com coisas que só alimentam a nossa vaidade. Por quê? Porque Jesus é o centro. Quando Jesus é o centro da nossa vida, nós não ficamos brigando também por qualquer coisa e com todo mundo. Por quê? Porque Jesus é o centro da nossa vida. E se Jesus é o centro, a gente não vive em contenda, em discórdia, em briga. E se a contenda chegar, ela pode até chegar, mas ela vai embora, ela acaba. Por quê? Porque Jesus é o centro, e onde Jesus está reinando como centro, ali tem perdão, ali tem amor, ali tem compreensão, ali tem tolerância, porque Jesus é o centro. Jesus é o centro das nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Ele tem sido o centro da sua vida. Segunda situação que nós precisamos entender aqui: um dos desafios da nossa fé é colocarmos Jesus no centro, é termos Jesus como centro da nossa vida. É Ele que deve comandar, é Ele que deve dirigir os nossos passos. Deus sempre quis um lugar na nossa vida, irmãos, o centro. Ele sempre quis estar no centro, Ele sempre quis estar no lugar de comando da nossa vida. Lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus armava as tendas, as 12 tribos armavam as suas tendas, armavam cada um na sua posição. A tenda de Deus era armada no meio, não ficava mais perto de um e nem mais longe de outro. Deus ficava no centro, a distância de todas as tribos. Ou seja, Deus não está mais perto do Carlinho e mais longe do Jorge. Ele está na mesma distância dos dois. Ele quer dizer assim: eu quero um relacionamento de igualdade. Eu quero estar no centro da sua vida, como também quero estar no centro da vida do seu irmão. Então Jesus, Ele quer viver assim na nossa vida. Segundo ponto, irmãos, nós temos que nos levantar quando o medo bate no nosso coração. Houve um momento em que o medo chegou no coração dos discípulos. E eu pergunto para você: sentimos medo, irmãos, em alguns momentos da vida? Sim ou não? Quem já sentiu medo aí? A gente sente medo, irmãos. Sentir medo não é pecado. Sentir medo não é um problema. O medo é natural, ele acontece, ele vem.
Às vezes nós ficamos apreensivos quando começamos a ouvir más notícias. Ficamos apreensivos quando ouvimos falar que a taxa, vamos dizer assim, de infectados está aumentando, de mortes está aumentando. É natural, mas nós não podemos deixar que o medo norteie a nossa vida, que o medo guie as nossas atitudes. Hoje a minha esposa foi para lá na cidade, fomos entregar uma encomenda, e a moça estava com medo. Ela chegou na minha esposa de máscara e tal, falou: mas você está sem máscara, né? E a gente vê que hoje praticamente a maioria das pessoas já não estão usando mais máscara, mas eu vi que aquela mulher estava assim muito apreensiva, com medo, não só com medo da Covid, mas com medo dessa nova doença que está aparecendo aí. Eu vejo assim que muitas pessoas estão permitindo que o medo seja, vamos dizer assim, o ponto de apoio que está conduzindo a sua vida, está sendo aquele difusor de atitudes de dentro do seu coração para fora. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos vencer o medo. O que a palavra de Deus nos mostra aqui? Que no momento em que os discípulos sentiram medo, Jesus os levantou. Jesus os levantou. Diz a palavra de Deus que o Senhor se aproximou e lhes tocou e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui para te levantar nesta noite. Jesus está aqui para colocar você em pé de novo nessa noite, porque talvez o medo entrou na sua casa, o medo em relação às situações que vieram para assolar o seu lar, a sua família, a sua vida, medo que veio para tirar a sua paz, medo através de circunstâncias que vieram de forma muito abrupta na sua vida. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que estava aqui para levantar os discípulos, que os tocou, que se aproximou deles e os levantou, está aqui nessa noite para fazer o mesmo com você. Todas as vezes que nós precisarmos de alguém para nos levantar, nós podemos contar com Jesus. Jesus é aquele que nunca vai deixar os seus servos sem uma mão estendida. A mão de Jesus está estendida para mim e para você. Todas as vezes que alguma situação vier e nos colocar no chão, ou trazer algum tipo de medo ao nosso coração, o Senhor está ali para nos levantar. Não havia necessidade de ter medo ali, irmãos. O que aconteceu ali não foi nada de ruim, de negativo naquele monte, apenas uma voz poderosa que veio do céu. Mas os discípulos temeram, porque não entenderam o que estava ali acontecendo de forma clara. Quando nós não entendemos claramente as coisas, a gente teme, a gente fica com medo. Mas eu quero dizer para você, querido, Jesus está com você para te ajudar a vencer os seus medos, as suas lutas, a sua falta de compreensão. Quando as coisas se apresentam diante de você, você não entende o que está acontecendo. Saiba de uma coisa: quando você não entender, Deus entende, e Deus está ali para te revelar o que está acontecendo. Quando você não compreender, entenda que o Senhor sabe perfeitamente o que está acontecendo, e Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai trazer paz no seu íntimo. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas eu digo para que em mim tenhais paz. Ou seja, Jesus, Ele quer a sua paz. Jesus, Ele trabalha pela sua paz. Jesus, Ele quer que você tenha paz nele. Então descansa na certeza de que Ele é o Senhor da paz. Ele está contigo. Irmãos, hoje eu vejo as pessoas preocupadas demais com doença, preocupadas demais com pandemia ainda, preocupadas demais com problemas financeiros, porque realmente os problemas estão acontecendo e não é fácil. Eu acredito que hoje, talvez, o problema financeiro esteja sendo mais difícil de enfrentar do que a própria doença, porque o custo das coisas está muito alto. Sim ou não, irmãos? E não é todo mundo que está empregado, tem muita gente desempregada. Aqui mesmo nessa igreja, a maioria dos irmãos vive do trabalho autônomo. Sim ou não, irmãos? Quem aqui é autônomo? Levanta a mão. Até eu sou autônomo.
porque eu também não tenho carteira assinada, né? Embora receba da igreja, mas eu sou autônomo também. Então todos nós somos autônomos. Então tem muita coisa, muitos direitos que a gente não tem. Não tem FGTS, né? Não tem férias, não tem nada dessas coisas que aquele que é empregado tem, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode não ter FGTS, você pode não ter férias, adiantamento de férias, mas você tem Jesus contigo. Você tem Jesus na sua vida, para te levantar, para te colocar em pé, quando as coisas começarem a faltar. Ele está ali para ser provedor na sua vida. Um dos desafios que nós temos hoje como igreja, desafio da fé, vencer o medo em Cristo Jesus. Vencer os nossos medos, nos apoiando em Cristo Jesus. Cada dia mais, irmãos, a igreja precisa estar firmada no Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque não tivestes que sofrer e combater até o sangue. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês ainda não sofreram até o sangue sair ou escorrer do seu corpo, mas fica firme. É isso que o apóstolo está dizendo à igreja. Igreja, fica firme, porque aquele que sofreu por você, Ele está aqui para te livrar dos seus sofrimentos. Ele não somente sofreu por você, mas Ele é poderoso para te dar livramento dos sofrimentos que vem sobre a tua vida. E se existe alguém que sabe o que é sofrer, é Jesus. Ele sofreu por nós, Ele sofreu no nosso lugar, então Ele sabe o que é sofrer. Nós temos um Senhor que sabe perfeitamente o que nós sentimos, porque Ele passou pela experiência que nós estamos passando. Então nós precisamos ficar firmes na nossa fé, acreditar que Ele vai nos levantar. Um outro desafio da fé, irmãos, é não permitirmos que a experiência com o poder de Deus nos leve a achar que Deus está nos dando é só para nós, ao invés de usarmos daquilo para servir outros. Um desafio que o Senhor nos dá, um desafio de fé, é não permitirmos, irmãos, que o poder, a unção, a capacidade que o Senhor está nos dando seja usada somente para o nosso benefício, mas também para o benefício de outros. Diz a palavra de Deus que Pedro teve um momento aqui em que ele ficou tão feliz que ele quis ficar ali. Versículo 4: e Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, estava tão bom ali, a glória de Deus estava se manifestando ali, e ele falou: vamos ficar por aqui, vamos construir tabernáculos aqui, ficar aqui. Só que Jesus não tinha isso como projeto. Jesus queria descer lá embaixo, lá no vale, porque lá no vale tinha um pai desesperado com seu filho, que precisava ser socorrido. E hoje o desafio da igreja, nós temos que nos encher de Deus, para ter o que entregar de Deus para as pessoas. Nós temos que nos encher da presença de Deus, buscar a Deus, para termos o que entregar quando as pessoas buscarem Deus em nós. Amém, irmãos? Você não pode entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Jesus, ele se encheu da presença de Deus para descer lá embaixo, e ali alguém foi procurar Deus nele e achou. As pessoas querem encontrar Deus em nós. Amém, irmão Jorge? As pessoas querem encontrar Deus em nós, mas nós temos que nos encher de Deus. Temos que nos encher da sabedoria de Deus através da palavra. Temos que nos encher do poder de Deus através da oração. Temos que nos encher. Irmãos, havia uma cura que precisava ser feita lá embaixo, e essa cura aconteceu, essa libertação aconteceu,
mas ela começou lá em cima, quando o Senhor estava buscando o Pai, estava na presença do Pai, em oração, em rendição, buscando o Pai, se rendendo ao Pai, se enchendo da presença do Pai. Quando ele desce cheio do poder de Deus. E os discípulos que estavam lá embaixo, por mais que eles fossem discípulos, por mais que eles tivessem conhecimento, por mais que eles soubessem orar, e eles oraram, nada aconteceu, porque precisava mais do poder de Deus, mais do poder de Deus, mais do poder de Deus. E o poder de Deus só vem para quem busca. Quem quer mais do poder de Deus aí? Você pode ser que nem aqueles discípulos que estão lá embaixo. Você conhece a Deus, sabe orar, sabe o que fazer, mas muitas vezes você não está conseguindo vencer as batalhas espirituais que estão aparecendo no seu caminho. Você não está conseguindo expulsar os demônios que estão aparecendo no seu caminho. Por quê? Porque está faltando mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem coisas que só pelo poder de Deus que as coisas vão se resolver. Só no poder de Deus. Irmãos, a oração é fundamental para quem quer continuar em pé. Charles Spurgeon disse o seguinte: se você não orar, você não vai conseguir ficar em pé. Se você não orar, você não vai conseguir ficar em pé. Ele também disse o seguinte: 10 minutos de oração valem mais do que um ano inteiro de murmuração. 10 minutos de oração valem mais do que um ano inteiro de murmuração. Alguém disse também, eu achei muito interessante, que a oração nos lembra que nós não estamos no controle, mas que nós podemos estar perto daquele que está no controle quando nós oramos. Quando você ora, você está dizendo: eu não estou no controle, mas eu estou chegando perto daquele que está no controle. Eu estou me aproximando daquele que está no controle, e aquele que está no controle vai agir na minha vida. Aquele que está no controle vai começar a operar na minha vida. Aquele que está no controle vai começar a fazer milagres na minha vida. Porque eu estou orando, porque eu estou de joelhos, porque eu estou buscando a face do meu Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que oração é coisa de povo dele. Quem é povo dele, ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é chamar-se pelo nome do Senhor? É ser alguém que assumiu Deus na sua vida. O nome de Deus está sobre a sua vida. Quando você sai lá fora, o pessoal fala: ali vai um cristão. Você leva o nome de Cristo sobre a sua vida. Você se chama pelo nome do Deus que você serve. E Deus, Ele zela e honra o seu nome. Então quando você clama a Ele, e invoca Ele, e usa o nome que é sobre todo nome, Ele te responde. Ele te responde. O Senhor Jesus mesmo disse: até agora nada pedistes ao Pai. Pedi em meu nome, e Ele vos concederá. Pedi em meu nome. Em meu nome. Quando a gente ora, irmãos, é no nome de Jesus. Neste nome há poder, e neste nome nós somos atendidos. Nós precisamos, irmãos, entender que é um grande desafio da igreja hoje. É o desafio de orar, é o desafio de pagar o preço de se ajoelhar, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Se a gente não orar, irmãos, nós vamos enfraquecer. Se nós não orarmos, nós vamos esfriar na fé. Se nós não orarmos, nós vamos ficar muito racionais, céticos. O problema chega, a gente não sabe como resolver. A gente não tem poder para resolver.
porque está faltando Deus na nossa vida. Agora, quando você ora, quando você se enche de Deus, vem o problema, você tem fervor e fogo no coração para orar, repreender, mandar embora a força das trevas. Irmãos, eu tenho alguns amigos pastores, eles estão numa batalha, eles passaram uma batalha espiritual alguns meses atrás, e eles se reuniram lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Havia um propósito de Deus lá. 12 pastores se reuniram lá. Um deles é o pastor Otoni da Esquadrão da Vida, e eles passaram lá 72 horas de oração. Ele falou: pastor, nós só dormimos 4 horas. A gente ficou de joelhos. Aí quando o joelho doía, a gente levantava e em pé continuava orando, depois ajoelhava de novo. 72 horas são 3 dias. 3 dias orando, irmãos. Irmãos, mas o céu desceu. E eles oraram num período em que a pandemia estava muito grande lá no Rio Grande do Sul, e onde eles estavam lá, os hospitais estavam lotados, e Deus colocou esse propósito no coração deles, que eles tinham que orar para que Deus mandasse anjos nos hospitais e acabasse com a pandemia. Em uma semana, irmãos, a pandemia acabou lá, a pandemia de Covid. Mas foram 3 dias de oração, 3 dias de oração, e Deus cumpriu o propósito. Uma semana, irmãos, a pandemia foi arrancada da cidade. Só que eles viram anjos. Ele até tirou uma foto e me mostrou. Falou: pastor, isso aqui é anjo. Eu falei: cara, é anjo? É anjo. Em cima de um portal assim, tinha 3 seres assim de azul, né? Eu falei: tudo bem, porque hoje em dia tudo é montagem, né? Ele falou: não, mas isso aqui nós vimos 3 anjos na porteira, desceram depois das 72 horas de oração. Mas também teve batalha espiritual. Numa árvore, num pinheiro enorme lá em cima, eles viram uma figura magra, também tirou uma foto, olhos esbugalhados assim, com uma feição horrível, que também foi e desceu naquele lugar para fazer oposição ao que eles estavam fazendo ali. Então, irmãos, essas experiências de ver mais do sobrenatural de Deus, de ver mais da glória de Deus, do céu na terra, só vem para quem ora, para quem está disposto a colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não desistirei enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não mandar do céu a resposta. Quando o Senhor Jesus desceu daquele monte, irmãos, Ele desceu preparado para mandar todo e qualquer tipo de demônio embora. E foi fácil. Ele desceu e mandou. E o demônio saiu daquele rapaz. Irmãos, quantas batalhas espirituais nós precisamos vencer. E muitas vezes está difícil para nós vencer, porque nós não estamos orando como deveríamos orar. Semana de oração está chegando. Sem ser essa, a posterior, porque essa ainda vai ter um pedacinho do mês de maio nela. A outra, nós vamos fazer a semana de oração. Vem orar, irmão. Vem buscar. Às vezes você fala: pastor, eu estou desanimado. Você está desanimado porque você não está orando. Pastor, eu estou desanimada. Está desanimada porque não está orando, porque não está buscando. Você quer ficar animado de novo? Ora, coloca o joelho no chão, levanta as mãos para o céu, clama ao Senhor, e você vai ver que vai vir fogo de Deus sobre a tua vida. O Senhor vai te levantar de novo, vai te preparar de novo, vai começar a te usar poderosamente. O desafio da igreja é se encher do poder de Deus e submeter este poder ao amor de Deus. Deus, Ele não nos dá poder para o nosso benefício, Ele nos dá poder para que nós possamos ser usados em amor
para ajudar aqueles que estão clamando, aqueles que estão precisando de ajuda. Esse é o desafio da igreja. O Senhor Jesus, Ele chegou para fazer diferença no vale. Fala para o seu irmão assim: Jesus chega para fazer diferença na sua vida. Pode falar. Fala: Jesus chega para fazer diferença. Amém. Irmão, Jesus chegou para fazer a diferença na vida de um pai que, mesmo esgotado, cansado por causa do problema do filho, não deixou de perseverar. Um pai que estava cansado, esgotado por causa do problema do filho, mas que continuava perseverando. Eu quero perguntar para você: você está perseverando? Continua perseverando? Aquele pai estava cansado, aquele pai estava esgotado, porque, irmãos, aquele menino, o demônio jogava ele na água, e quando não jogava ele na água, jogava ele no fogo. Quem que vocês acham que era a pessoa que tirava ele da água e do fogo? Quem que era, irmãos? Aquele pai. Aquele pai não conseguia expulsar o demônio, mas ele estava ali para carregar aquele filho, para tirar aquele filho do fogo, para tirar aquele filho da água. E chegou uma hora em que aquele pai, ele foi e colocou tudo diante de Jesus. Ele colocou toda aquela situação diante do Senhor, e o Senhor resolveu aquela situação. Amém? O Senhor resolveu aquela situação. Queridos, a palavra de Deus nos mostra aqui que o Senhor Jesus chegou para fazer diferença na vida daquele homem e na vida do filho dele. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui para fazer diferença na minha vida e na sua também. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei quais são os seus problemas. A história ali era de um pai que estava sofrendo com um filho problemático, endemoniado, mas que foi liberto, que foi restaurado. Quantos pais ou mães muitas vezes sofrem com filhos problemáticos, filhos que muitas vezes estão debaixo de uma ação maligna? E aí o Senhor está dizendo: persevera em me buscar, persevera em colocar na minha mão aquilo que você não pode fazer, eu posso. Aquilo que você não consegue, eu consigo. Aonde a sua mão não alcança, a minha alcança com facilidade. Irmãos, nós temos que colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas, como temos que colocar na mão do Senhor os nossos filhos, as nossas dificuldades, a nossa casa. Aquilo que você não pode, o Senhor pode, e Ele vai fazer, se você crer nele, se você confiar nele. No ambiente de frustração e decepção, Jesus trouxe a solução. Quantos aqui passaram por frustrações, decepções nos últimos dias? Quantos se sentiram frustrados com as situações que estavam enfrentando? Quantos passaram por essa experiência? Pode levantar a mão. Às vezes a gente está assim, mas é ali que o Senhor vai fazer o milagre, é ali que o Senhor vai nos visitar, no ambiente de frustração, no ambiente de decepção, aonde nós muitas vezes estamos tentando e não conseguindo. É ali que o Senhor vai mostrar que Ele faz a diferença. Mas eu tenho que permanecer perseverando. Aquele homem perseverou. Ele podia ter desistido, irmãos. Por quê? Porque ele primeiro buscou os discípulos de Jesus. Ele disse: Senhor, eu levei aos teus discípulos, mas eles não resolveram. Ele podia ter desistido ali. Não adianta mais buscar, não adianta mais confiar em Deus, não adianta mais crer que vai ter mudança.
Ele podia ter desistido, sim ou não, irmãos? Mas ele continuou perseverando. Ele continuou perseverando. Às vezes, um líder espiritual vai falhar com você. Um pastor pode falhar com você. Um irmão em Cristo pode falhar com você. Mas Cristo nunca vai falhar com você. Amém? Você não pode permitir que a frustração com alguém que serve a Cristo te leve a descrer que Cristo ainda, ou que Cristo não pode fazer nada por você. Ele pode, porque Ele vai além de onde as pessoas tentaram ir e não conseguiram. Ele vai além. Então nós nunca podemos perder de vista Cristo. Aquele homem, ele tinha um propósito no coração: estar diante de Jesus, colocar diante de Jesus a sua vida e esperar Jesus fazer milagre. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Jesus chega para fazer a diferença, destruindo as obras do diabo na nossa vida. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Não tem médico, não tem ninguém que pode resolver problemas espirituais. Quando é espiritual, só Jesus pode fazer. Aquele rapaz, ele tinha um problema de epilepsia, mas na realidade por trás daquela doença havia um demônio. Só Jesus pode trazer libertação. Ele tem o poder para isso. A Bíblia diz em 1 João 3,8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Cristo que está na sua vida, Ele tem poder para desfazer as obras que o inimigo tem feito contra a sua vida. Às vezes em forma de enfermidade, às vezes em forma de doença, para te enganar, para que você se encher de remédio, e o remédio não resolver nada. Por quê? Porque muitas vezes é assim que o diabo faz. Aquele rapaz, ele estava assim, e muitos pensavam que era uma doença, mas chegou um momento que Jesus tocou nele, e apareceu o real causador do problema. Havia um demônio na situação. Então Jesus, ele sabe como nos libertar de coisas que nós muitas vezes não podemos nos libertar. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. E os irmãos, por favor, eu gostaria que viessem aqui à frente todos que precisam colocar suas vidas diante de Deus, suas causas diante do Senhor. Saiam do seu lugar. Talvez você fale assim: mas eu não tenho nenhum problema para apresentar diante do Senhor. Venha assim mesmo, porque você vai me ajudar em oração. Você vai me ajudar a orar por aqueles que precisam de oração. O momento quando nós estamos orando no culto de libertação, acontecem batalhas espirituais. É o momento quando nós, como igreja, precisamos estar juntos, unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, para repreender aquilo que muitas vezes precisa ser repreendido na vida das pessoas. Então eu quero pedir a você que venha aqui à frente, por favor, e me ajude em oração. E se você precisa de oração também, eu vou orar por você. Aqueles que precisam de oração, fica aqui ao lado da diva. Aqui. Carlinha Liliane, eu sei que precisa. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a tua unção. A tua unção, Senhor. A tua unção, Senhor. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E que esta unção desça agora. Agora, Senhor. Agora.